Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, querido irmão, a paz de Jesus. É uma alegria para nós nos encontrarmos mais uma vez com a Palavra de Deus. Esta palavra sempre nos renova e, se compreendermos bem a mensagem do Evangelho de hoje, certamente poderemos sair renovados. O evangelista Lucas nos mostra duas vezes Jesus no Templo de Jerusalém. Um evangelho que poderíamos até dizer que seria um evangelho à parte, que é o evangelho da infância. Jesus, com 12 anos, é reencontrado depois de 3 dias de procura por Maria e José, e ele está no templo conversando com os doutores da lei. E ali ele vai dizer a interrogação da Virgem: não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai? Jesus tem uma consciência clara com 12 anos que aquela ali é a casa do seu Pai e aquelas são as coisas de seu Pai. Nós, passando para o Evangelho então da vida adulta, da vida pública de Jesus, o encontramos uma única vez no Evangelho de Lucas, subindo para Jerusalém. Digo isto porque, por exemplo, João, com muito mais clareza, vai dizer que Jesus por várias vezes sobe a Jerusalém. Isso é uma questão histórica. O Evangelho é escrito para nos ajudar a compreender uma mensagem. E o evangelista Lucas, ele construindo desta maneira os fatos sobre a vida de Jesus, nos ajuda a compreender um caminho sobre o discipulado. No capítulo 9, versículo 51 de seu Evangelho, Jesus, com toda a força e firmeza, como o evangelista mesmo vai dizer, começa este caminho para Jerusalém. Jerusalém é o lugar de sua morte e também se torna o lugar de sua ressurreição. Jesus, hoje, chega em Jerusalém e vai ao ponto mais importante da cidade, que é o templo, e ali, como os antigos profetas de Israel, faz um gesto simbólico, mas muito profundo. Ele pega cordas, tece um chicote e expulsa os mercantes. Alguns vendiam animais que eram próprios para os sacrifícios que se ofereciam no templo. Outros trocavam moedas, porque no templo não se ofereciam moedas estrangeiras, nem romanas nem gregas, só moedas judaicas. Sendo assim, existiam ali os cambistas e trocavam as moedas para fazerem-se então as ofertas no templo. Jesus, ele se opõe a uma mentalidade que quer transformar a religião em um lugar de comércio, quer de alguma maneira comerciar com Deus. Mas o mais importante não é este fato. O que Jesus está querendo realmente fazer é nos mostrar que agora o templo, que era tão importante no Antigo Testamento, perde o seu significado, mostrando de fato que ele tinha um significado que valia no Antigo Testamento. Não sabias que devo ocupar-me das coisas de meu Pai, ele diz com 12 anos, já citamos, porém, esta validade do templo era por tempo determinado. Jesus, com uma grande multidão de pessoas ao seu redor, vai mostrar que agora o verdadeiro templo, onde reside a presença de Deus, é a sua pessoa. Ele substitui o templo. Jesus Cristo substitui os dois principais sentidos do templo: ser casa de Deus e local de reunião para todas as tribos de Israel. Jesus Cristo é o verdadeiro templo de Deus, é a casa de Deus. E ele também congrega ao redor de si toda a igreja. A igreja se reúne ao redor de Cristo. Jesus Cristo nos congrega. Tanto ele vai dizer também no Evangelho de João: quando eu for levantado da terra, atrairei todos para mim. E aquela multidão que no Evangelho de hoje, Lucas vai dizer que estava ao redor de Jesus, simboliza este novo povo, esta nova igreja que se congrega ao redor de Jesus, que se transforma também em templo. Somos templos do Espírito Santo, vai dizer São Paulo, e desta forma devemos viver. Queridos irmãos, como podemos de fato valorizar este fato novo? Jesus Cristo se transforma para nós em lugar do encontro com Deus, ele mesmo sendo Deus e Filho de Deus, e também faz de nós templos
do Espírito Santo. O que significa dizer que nós somos templos do Espírito Santo? O que isto implica em nosso modo concreto de viver? O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.